Ai, como é essa história de aprender a se comunicar bem para manter relacionamentos fortes, hein? Isso é uma coisa que cada um de nós precisamos desenvolver. E hoje eu vou contar para vocês muitas das minhas experiências, das minhas loucuras da Márcia antiga e da Márcia atual, que ainda está em desenvolvimento, tá? Então, se você gosta desse assunto, comunicação e relacionamento, este vídeo é para você. Olá, poderosos e poderosas aqui do canal Vivendo com Poder. Vamos bater uma palma que eu tô tão feliz que agora a gente tem um canal só para falar sobre a nossa fé cristã e aprender a se transformar de dentro para fora com o nosso amado Rei Jesus, né? Então, hoje o assunto é um assunto muito importante, que é a comunicação dentro de relacionamentos. Tem um relacionamento amorosos, tem um relacionamento entre família, tem relacionamentos profissionais, tem relacionamentos entre amizades e por aí vai. E todos eles nós precisamos ter autocontrole. Uma coisa que eu não tinha. Gente, se vocês me conhecessem há 20 anos atrás, vocês não me seguiriam aqui nem no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e já abre aí seu telefone e vai lá, @Vivendo com Poder, super fácil. Lá eu ponho dicas quase que diárias, eu chego lá porque é muito conteúdo sobre a Austrália, sobre Cristo, então ainda tô assim me acertando em tudo. Mas daqui a pouco a gente tá firme e forte tendo vídeo em todos os canais, em todos os lugares, dando tudo certinho, tá bom? Aproveita também, já se inscreve no canal, né? Porque é novinho, a gente quase não tem inscrito, então a gente precisa da sua ajuda. Bom, chega de papo, vamos para o assunto. Eu quero começar falando um pouquinho da nossa infância, tá? Porque ela com certeza tem muita influência sobre a nossa comunicação, porque nós somos seres humanos que repetimos, né, hábitos dos nossos pais. Então, dependendo do meio ambiente que você cresceu, você provavelmente se intoxicou de algumas coisas na comunicação. Tem muitas famílias que têm uma comunicação excelente, se comunicam muito bem com os filhos e assim os filhos crescem felizes e já todos treinados e aprenderam na prática, desde bebê, como se comunicarem com gentileza, com calma, com autocontrole. Quer dizer, às vezes não. Não foi o meu caso. E também não é o caso de muita gente, porque muitas pessoas cresceram em famílias onde a comunicação era agressiva, ou a comunicação era barulhenta, ou a comunicação era sem autocontrole. Então, esse era mais ou menos o meu caso. Meus pais são pais ainda maravilhosos para mim, mas por eles serem semi-analfabetos e não terem aprendido isso, por consequência, foi assim que eles nos ensinaram. E eles melhoraram muito pelo que eles receberam na infância e o que eles passaram para nós, né? Então, a partir daí, eu já quero até te fazer um pedido. Se você tá achando que a sua experiência é muito parecida com a minha, primeira coisa, perdoe os seus pais. Eles não tiveram o suficiente para poder te dar. Então você precisa olhar como que eles cresceram, para você entender por que você que está tendo essa experiência de aprender coisas através de Deus, você pode e deve exceder o que eles conseguiram, tá? Então, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, educacionalmente. Existe essa palavra, educacionalmente? Nós deveríamos, como filhos, sempre exceder os nossos pais, tá? Então, não cobre deles. Então, como eu cresci numa casa onde os meus pais tinham um temperamento tempestivo, principalmente meu pai, minha mãe um pouco menos, mas era tempestiva também. Então, eu cresci achando que isso era normal. Aí via vizinhos e família, outros membros da família com aquele temperamento muito parecido. Então, o que a gente pensa? Perfeito, é assim que se vive a vida, né? Você não fala com as pessoas, você grita com as pessoas, né? Você não pede as coisas com gentileza, você vai lá e fala do jeito que você quiser, porque você é assim mesmo, você não vai mudar, né? Ou você vê uma briga e adora entrar lá para confrontar.
né? Então, se você cresceu com isso, é exatamente isso que você vai fazer. E isso não é a forma que Deus sugere e nos pede para sermos, né? E é uma coisa que vai depender de você, porque como eu falei, a Bíblia ensina, né? Deus está lá te sugerindo, mostrando o melhor caminho, mas a decisão, no final das contas, é sua. É você que vai decidir se você realmente quer melhorar a sua comunicação. Eu vou dizer o tanto quanto eu tive que mudar na minha comunicação. Se eu não tivesse aprendido com Deus como ter sabedoria, me calar, orar, falar menos e até mesmo falar com gentileza quando meu coração estava cheio de ódio, se eu não tivesse aprendido tudo isso através da Bíblia e de Deus, hoje eu não estaria mais casada. Meus filhos não seriam tão gentis como eles são, tá? A própria Bíblia diz. Tem um provérbio lá que eu não sei exatamente as palavras, mas diz: a mulher sábia edifica sua casa e a tola a destrói com suas próprias mãos. Eu era tola, tá? Eu era tola mesmo. Vi uma briga com meu marido, pegava no pé por coisas muito pequenas e adorava alimentar aquela briga e começava de manhã e durava uma semana e quanto mais tempo eu demorava para perdoar, mais o negócio piorava. Muitas vezes eu começava a briga e eu tinha razão, mas porque eu brigava tanto, eu perdi o controle, eu acabava perdendo a razão e não tinha mais nem jeito de ele me pedir perdão. No final das contas, eu era que tinha que pedir perdão porque eu tinha piorado tanta situação que o que ele fez era nada em comparação com a grandiosidade do bafafá que eu criei em volta daquela confusão, tá? Será que sou eu que faço isso? Você está se enxergando nessas situações? Porque se você tiver, eu te digo, a palavra de Deus não quer que sejamos assim. A palavra de Deus diz que quer que nós sejamos mansos, que falemos com gentileza, que usamos da sabedoria de Deus, que falemos menos, por isso que temos uma boca e dois ouvidos, né? Então a gente tem que realmente pôr em prática o que a gente lê e aprende na Bíblia. Não adianta nada ir na igreja toda semana, orar todo dia, ler a Bíblia e não pôr em prática. E essa prática dá trabalho, porque eu vou te falar, o primeiro ministério que nós temos é a nossa família. E eu entendo hoje porque na pele, porque é dentro de casa onde encontramos a maior dificuldade em nos transformar de dentro para fora. Por quê? Porque o seu marido, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, sua irmã, seus filhos, quem quer que seja que vive dentro da sua casa, dentro da sua família contigo, te conhece muito bem. Sim. Então é ali que eles vão ver se você realmente está buscando uma transformação ou não. E é muito comum você ver pessoas, famílias, indo para a igreja, sendo gentis, agradáveis, serventes, né, do Senhor. Eu ia falar servants. Do Senhor. E aí, quando chegam dentro de casa, fechou a porta, é um inferno. Só fala com agressividade, vive brigando com os filhos, não trata bem o marido também não trata bem a mulher. Também o que eu tô falando, gente, não é só o meu exemplo, é o contrário também. O homem sendo grosso, brigando com os filhos. E onde está a comunicação? Onde está a comunicação que precisa ser feita? E eu te digo, se você vencer tudo isso dentro da sua casa, se você conseguir se calar quando precisa no meio de uma briga, se você conseguir falar menos, se você conseguir falar com gentileza, você com certeza vai conseguir se transformar com Deus, sem dúvida. Mas o principal, Deus vai te encher de um poder incrível, que quando você falar com as pessoas do lado de fora da sua casa, elas vão sentir a sua autoridade do que você está falando pelas experiências que você está passando. Porque cada vez que você tiver que se calar no meio de uma briga, você vai precisar de Deus. E é naquele momento que você vai ter que crer que a palavra de Deus realmente funciona. Porque se ela fala, cala-te no meio de uma confusão em que a outra pessoa não tem razão e você se calou, mais tarde com certeza aquela pessoa vai se arrepender e vai vir te pedir desculpa. Ou falar menos, orar, né? Sair do meio de uma confusão, falar assim, peraí, eu vou no banheiro. E aí você vai no banheiro, na verdade é para orar
pedir para Deus me dar sabedoria. O que eu digo agora? Preciso dizer alguma coisa ou preciso me calar? Tenho que me posicionar com respeito ou é melhor que eu recue nessa briga? Porque só o Espírito Santo de Deus, aquela voz maravilhosa de Deus que habita dentro de você, é ela que te guia para te dizer exatamente o que você vai fazer e que você vai fazer com muito sucesso, tá? A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. A palavra de Deus também diz que a palavra, a língua, né? A língua tem um poder de vida e de morte. Te aconselho até ler Tiago 3, onde diz lá que a língua é um órgão muito pequeno do corpo, mas tem um poder de ser como uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Então, assim, a boca, que é o nosso instrumento principal de comunicação, né, além da corporal, porque já tem até estudos que indicam que a sua linguagem corporal fala muito mais do que a sua boca. However, na Bíblia diz que a palavra tem poder de vida e de morte. Quando você tira aquela palavra da sua boca e ela sai, né, para o mundo, ela vai com poder. E se você diz palavras cruéis, você tem o poder de destruir uma pessoa. E o pior, você está se destruindo a si mesmo também, né? Porque quando você lança algo ruim, aquilo lá vai voltar para você. Então, a nossa língua, as nossas palavras que saem da nossa boca têm que ser medidas, porque quando você soltar aquela palavra, ela pode ser muito pesada e pode realmente, aos poucos, diariamente, destruindo a pessoa que você mais ama. Você sabendo que sua família são as pessoas que você mais ama na sua vida, sem dúvida, tá? Seu marido, seus filhos, ou seu pai, sua mãe, seus irmãos. Por que com eles você pensa em tomar uma liberdade tão grande de achar que você pode dizer o que você quiser, a hora que você quiser e do jeito que você quiser? Mas enquanto eu estiver falando com um vizinho, com alguém da rua que me fala um desaforo, não, eu vou ser super cautelosa porque eu tenho que ser educada, né, com aquela pessoa, porque eu não conheço direito ou não sei o que ela vai dizer de volta para mim, né? Então, cuidado com isso. Na verdade, você tem que fazer o contrário. As pessoas dentro da sua casa, dentro do seu círculo de família, são elas que você vai ter que ter o maior cuidado quando abrir a sua boca no meio de uma discussão. É com elas que você vai ter que realmente medir as suas palavras, porque se são elas que você ama de verdade, você tem que colocar elas em primeiro lugar na sua comunicação. Tá bom? Você não pode achar que na rua, porque você tem que manter as pessoas achando que você é maravilhosa, então você vai tratar tudo com panos quentes. Agora, dentro de casa, com minha família, ninguém precisa saber que eu sou maravilhosa não, porque todo mundo já me conhece, então lá eu lasco a lenha mesmo. Não é assim? Então muda esse modo de pensar. Por isso que eu chamo esse canal Vivendo com Poder. Não é viver com poder, é vivendo todos os dias. O que eu tô conversando aqui com você, te esclarecendo, algo que você pode fazer diariamente na sua vida, tá bom? A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Aqui fala que nós precisamos perseverar nessas mudanças, porque quando você começar a mudar, as pessoas não vão acreditar na sua mudança. Então elas vão te chamar de hipócritas, vão dizer, essa não é você, e você vai ter que aceitar aquelas críticas, porque quando você começa a se transformar, ninguém vai acreditar mesmo que você não é aquela pessoa de antes, entendeu? Então, tenha paciência durante o seu processo, tá? Porque as pessoas não vão acreditar na sua mudança imediatamente. Nem você, porque aos poucos você vai ter umas caídas no meio do caminho, tá? Então, vamos lá para algumas dicas que eu tenho aqui para você. A primeira: fale
fale menos. Porque geralmente quando a gente está no meio de uma discussão, a gente tem uma lista de acusações para fazer daquela pessoa. Temos até coisas lá do passado que a gente vai desenterrar. Se você for mulher, você é expert nisso. De lá atrás desenterrar uma coisa que já passou 10 anos, você já perdoou. Não, mas vamos trazer pra cá, pra, né, fazer parte dessa lista, que quanto maior, melhor, pra eu jogar na pessoa. Não, para por aí. Fale menos, tá? Segunda coisa, se coloque no lugar da pessoa. Você primeiro entendeu o que ela está falando para você entender a visão dela daquele problema? Porque muitas vezes a pessoa tem razão através da visão dela e você tem razão através da sua visão. E como que a gente adquire essa visão tão diferente? Dependendo da forma de como você foi criado. Se você foi criado de uma forma e a pessoa de outra, que é muito provável, geralmente os valores são um pouco diferentes, a visão da pessoa é diferente. Para ela está completamente correta e para você não, e vice-versa. Então tenta entender, porque quando você entende, se coloca no lugar da pessoa e fala assim, então ela está me acusando disso porque ela pensa dessa forma. Então você vai trabalhar no que ela está pensando, muda a discussão, você vai falar assim, agora eu entendi, peraí. Então é porque você pensa dessa forma que você está me acusando disso. Mas deixa eu te explicar como que eu penso. Na verdade, eu penso assim, a minha visão é essa. Por isso que a gente está tendo problema. E ali, provavelmente, vocês vão chegar a um acordo de ninguém tem razão, mas vamos se entender. Porque muitos problemas de comunicação é porque você está passando por um processo de conhecer aquela pessoa, tá? Espere a poeira baixar, tá? Se você tá no meio do fogo ali, vai piorar muito a situação. Por isso, fale menos, se coloque no lugar da pessoa e espere a poeira baixar. Porque quando a poeira baixa, o fervor daquele momento passou, você vai conseguir entender melhor e resolver o problema. Fale com gentileza, isso é o mais difícil de tudo. Você tá com vontade de ir lá, pular no pescoço da pessoa, matar ela e dizer que eu quero ver nunca mais. E Deus nos pede para falarmos com gentileza. Uau, como é difícil. Mas uma palavra gentil abranda o coração de uma pessoa. Se você conseguir falar ainda com amor, melhor ainda. Eu já tentei, gente, e eu consegui. Não foi sempre. Posso lhe confirmar que eu falhei muitas vezes. Hoje, como já faz muitos anos que eu caminho com Deus, Ele me desintoxicou muito de quem eu era. Hoje meu coração é mais aberto para falar com gentileza e com amor com as pessoas. E a forma que isso mais me ajuda é quando eu me coloco no lugar da pessoa. Eu consigo. A última coisa que eu quero dizer, na verdade, a mais poderosa de todas. Antes de se comunicar com alguém no meio de um conflito, ou se surgiu um conflito ali no meio que você nem estava sabendo, comece a orar. Não há nada mais poderoso na vida do que você chamar Deus para estar contigo no meio de uma cilada, no meio de uma comunicação difícil, no meio de um confronto, no meio de uma briga, né? Então, quando você chama Deus ali, nem que seja mentalmente, a pessoa tá lá, pá, e você tá aqui, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, coloca aqui me indica, me dá umas palavras para eu pôr na minha boca, porque se sair a minha boca pelo meu lado humano, o negócio vai piorar. Então, assim que você já clama a Deus, Ele já começa a abrandar o teu coração e, de repente, começa a surgir ideias maravilhosas de como você tem que responder àquela pessoa com sabedoria e conhecimento, com calma, com gentileza. Não é fácil. Gente, eu te digo por experiência própria. As primeiras vezes que eu tentava, eu até chorava brigando com Deus. Falava assim, Deus, eu não acredito que ele ou ela fez a coisa errada para mim. E eu tenho que me calar e tenho que orar, Pai. Eu não quero, eu quero ir lá e brigar. E eu tô aqui orando para ti, cuida de mim. Eu pedia. E era impressionante. Passava às vezes algumas horas, alguns dias e Deus era o meu advogado. Ele ia lá, advogava a situação. Quando eu ia falar,
eu já não precisava mais me defender. Muitas vezes aconteceram isso. E teve também muitas vezes que eu não acreditei que Deus poderia entrar ali, porque eu queria mesmo era me entregar ao fervor do momento, e a situação ficou muito pior, e depois eu que virei a errada por causa da minha situação, e aí eu que tive que pedir perdão, e eu perdi toda a razão, e acabei que eu virei o problema da história, que nem era o começo da história, tá? Eu tenho certeza que esse assunto toca muito ao seu coração na prática do que você tem vivido. Se você até agora não se desintoxicou de si mesmo, isso aqui vai te ajudar, tá bom? E vai te ajudar mais ainda se você decidir que você quer ter o Espírito Santo vivendo dentro de você. E a forma que você tem acesso a ser um templo do Espírito Santo de Deus em você é fazendo uma oração, entregando a sua vida para Jesus, tá? Vou colocar aqui em cima no card, quando acabar esse vídeo, você vai lá, clica, faz a oração e Deus vai passar a habitar dentro de você. Espírito Santo de Deus, você vai ouvir a voz dele te guiando para tomar decisões melhores em situações difíceis, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal que é muito novo, a gente precisa de vocês aí se unindo para eu ter mais vontade aqui de gravar e te ajudar no seu processo de viver com poder de dentro para fora, tá bom? Um beijo e Deus te abençoe. Tchau!